velocidade média, então, relembrando, é a distância dividido pelo tempo. Densidade demográfica é a população absoluta dividido pela área. E densidade de um material é a massa dele dividido pelo volume. Casos de semelhança de triângulo. Primeiro caso. Caso ângulo, ângulo. Dois triângulos são semelhantes se possuírem dois ângulos correspondentes congruentes. O que são congruentes? Iguais. Então, se eu tiver um triângulo com dois ângulos e um outro triângulo um pouco maior ou menor, com os mesmos dois ângulos, eles são semelhantes. Por que, na verdade, gente? Porque, consequentemente, o terceiro ângulo também vai ser igual, porque ele só tem 3. Então, olha o que acontece. Eu tenho aqui esse daqui, 30,96 graus, e o mesmo ângulo aqui, 90, 90. Então, são triângulos retângulos. É claro que esse ângulo aqui vai ser igual a esse, porque todo triângulo tem a soma dos ângulos internos igual a 180 graus. Se é a mesma soma e são esses dois mesmos ângulos, é claro que o terceiro ângulo também vai ser igual, tá? Não é necessário verificar o terceiro ângulo e nenhuma proporcionalidade entre os lados. Basta que dois ângulos sejam congruentes e os dois triângulos já podem ser declarados semelhantes, como no exemplo a seguir. Então, esses dois triângulos, eles não são idênticos, eles são semelhantes, possuem os mesmos ângulos. Então, esse foi o primeiro caso. Vamos para o segundo. Segundo caso. Lado, lado, lado. Se dois triângulos possuem 3 lados proporcionais, então esses dois triângulos são semelhantes. Portanto, não é necessário verificar os ângulos. Então, aquele caso lá, se eu tivesse dois ângulos, já seriam semelhantes. Imagina que eu não tenho nenhum ângulo, mas eu sei que os lados são proporcionais. Então, eles também são semelhantes. O que é ser proporcional, gente? Seguir a mesma proporção. Então, olha lá. 5 para virar 10 é o dobro. 5,83 para virar 11,66 também é o dobro. 3 para virar 6 também é o dobro. Ou seja, esse daqui tem todos os lados o dobro desse. Segue a mesma proporção de 1 para 2. Portanto, são lados proporcionais, então eles são semelhantes. Terceiro caso. Caso ângulo, lado. Caso lado, ângulo, lado. Dois triângulos que possuem dois lados proporcionais e o ângulo entre eles, congruente, são semelhantes. Então, olha lá, ó. Lado, o ângulo é entre esses dois lados. Então, aqui nesse caso, como que eu faço para verificar se eles são semelhantes? Eu vou, então, verificar se os lados são proporcionais, 5 para virar 10 é vezes 2, 3 para virar 6 vezes 2. E se possui um ângulo igual, 90, 90. Então, eles são semelhantes. Um é a ampliação do outro. Tudo bem? Então, esses são os 3 casos de semelhança. Aonde que eu peguei essa aula que eu passei aqui para vocês? Nesse link aqui. brasilescola.ol.com.br/matemática/semelhança de triângulos.htm. Então, eu tenho aqui, eu trouxe para vocês esse daqui, o maior, ok? Então, nós temos o maior, que é o vermelho. E eu quero comprovar que esses dois cabem ali dentro. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pôr em cima, tá? Tá aqui. Ok? Já ocupei uma parte do meu vermelho. Então, o que eu vou ter que fazer agora? Agora eu vou cortar o amarelo ao ponto de que eu vou encaixar, ok? Então, primeiro eu vou cortar 3. Aqui, 3, ok? Agora eu vou cortar mais 3. E
estar aqui. E ficaram faltando quanto? 3. Que eu vou ter que pôr quadradinho por quadradinho. Um aqui. Opa. Aqui. Um aqui. E um aqui. Vai ficar amassadinho isso. Tá aqui. Então aí, aqui está meu 16 e aqui está o meu 9 que eu cortei, ok? Então, eu sei que 16 mais 9 vai dar os 25, ou seja, b ao quadrado mais c ao quadrado é igual a a ao quadrado. Teorema de Pitágoras, a gente comprovou, então, por área, ok? Essa é uma demonstração, então, é muito simples, que eu provei, então, isso. Ok? Opa. Isso. Tá bom? Então, a primeira atividade aí que vocês fizeram foi a atividade 1.1. Então, vamos corrigir. Na malha quadriculada estão representados 5 segmentos de reta. Escreva as coordenadas dos pontos das extremidades e das coordenadas do ponto médio de cada segmento. Analisando as coordenadas das extremidades de cada segmento e as coordenadas dos seus respectivos pontos médios, qual é a relação entre elas? Então, na verdade, eles estão pedindo para vocês deduzirem meio que a fórmula do ponto médio. Ponto médio, gente, é o ponto do meio. Sim? Muito bem. Então, o que a gente tem que fazer, né? Aqui, a gente tem que pegar os pontos inicial e final de cada reta e calcular o ponto médio, tá? Vou fazer barulho. E calcular o ponto médio, tá? Então, vamos lá. Então, vocês já fizeram, vamos corrigir. Então, o ponto A é o ponto 2, 6. E o ponto B é o menos 2, 2. Então, o ponto médio dele é esse daqui, ó. Dá pra ver que é o meio? Então, seria, na verdade, o ponto 0, 4, tá? Que, na verdade, é o seguinte. 2 menos 2, 0, dividido por 2, 0. 6 mais 2, 8, dividido por 2, 4. O ponto médio é a média entre as coordenadas. Então, para eu saber o ponto médio, é só somar x com x e dividir por 2. E depois y com y e dividir por 2. Estou fazendo a média, o meio, tá? C, cadê o C? Aqui, 1, 1 e D, 5, 1. Então, o ponto médio é aqui, ó, o meio, 3, 1. Fazendo a conta, 1 mais 5, 6, dividido por 2, 3. 1 mais 1, 2, dividido por 1, 1. Dividido por 2, 1. Perdão, de novo. 1 mais 1, 2, dividido por 2, 1. Então, o ponto médio é 3, 1, que é esse do meio aqui. E, 0, 0. O F é 3 menos 3. Tá aqui. Então, ponto médio é bem o meio aqui, ó. Tá? Então, vai ser 1,5 menos 1,5. Como? Posso perceber isso sem olhar na figura. 0 mais 3, 3, dividido por 2, 1,5. 0 menos 3, menos 3, dividido por 2, menos 1,5. Tá? Então, de novo, faz a média entre as medidas dos pontos. G, tá aqui, é 6, 2. E o H tá aqui, 6 menos 3. Então, o ponto médio é aqui nesse meio aqui, ó. 6 e menos meio, tá aqui. Então, ou 6 mais 6, 12 dividido por 2, 6. 2 menos 3, cuidado, 2 mais menos 3 é 2 menos 3, que dá menos 1. Dividido por 2, menos meio. Ok? Facinho essa, espero que vocês tenham acertado, né? Tá aqui, então, a fórmula, o ponto médio entre dois pontos. É o x do primeiro ponto mais o x do segundo ponto dividido por 2, vai ser o x do ponto médio. O y do ponto médio
é o y do primeiro ponto mais o y, faltou um b aqui, né? O y do segundo ponto dividido por 2. Então, você faz a média entre as coordenadas.